Jeremias 11. O pacto é violado. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouvi a palavra deste concerto, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizei-lhes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar a palavra deste concerto, que ordenei aos vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz, e fazei conforme tudo o que vos mando, e vos me sereis por mim por povo, e vos serei a vós por Deus, para que conforme o juramento que fiz aos vossos pais, de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-lhe o Senhor, pregoai todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi a palavra deste concerto e a cumpri. Somente até aqui, meus irmãos, podem se apresentar. Como meus irmãos, algumas Bíblias está escrito pacto, está escrito a lei do Senhor, que foi quebrado o pacto, que é de aliança. É o Bíblia da aliança do Senhor, né, que foi quebrado. Mas o pacto da aliança é a mesma, quer dizer a mesma coisa. Assim como no passado, Deus fez um pacto com o povo de Israel, que tirou o povo de Israel do Egito. Deus pede para nós renovar a aliança com ele. Porque assim como Deus não se agradou do povo quando ele tirou da terra do Egito, da escravidão, o povo começou a fazer o quê? Depois que saiu da escravidão? Começou a adorar a deuses falsos, começou a fazer imagem e semelhança ao homem, coisa que não é do agrado do Senhor. E nesses dias de hoje o Senhor pede para nós renovar a aliança com Ele. Não quer dizer renovar a aliança com Deus, quer dizer que tudo que nós ponhamos na mão do Senhor, nós não devemos tirar. Quando nós aceitamos Jesus, é o começo do pacto que nós fazemos com Jesus. É aceitando Ele como nosso único Salvador da nossa alma, da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E quando nós saímos da presença dEle, nós estamos quebrando o pacto, quebrando a aliança que nós fizemos com Ele diante do altar. Isso não agrada a Deus. Então Deus quer que nós renovemos a aliança com Ele. Todos os dias tem que ser renovada essa aliança. Porque não é fácil, meus irmãos. Porque todos os dias nós levantamos, nós agradecemos ao Senhor. Mas se nós não vigiarmos, nós caímos. Porque são muitas aprovações. Não é fácil servir Deus. Aquele que fala que é fácil ser um cristão está mentindo. Porque não é fácil. Vem provações e lutas todos os dias. Basta nós estar firmes na presença do Senhor, que a luta vai e volta e passa. Mas se nós não estivermos firmes na presença, nós caímos. Porque muitas vezes, muitas pessoas lá fora que quebrou o pacto com o Senhor, pessoas que estavam na igreja, por ouvir uma mensagem mal falada, mal explicada, ou até mesmo pelos pastores que não soube pregar a mensagem, ele sai da presença, ele quebra o pacto. Mas aí não é do agrado do Senhor, porque o Senhor fala: ai dos pastores que não corrigiam as ovelhas no caminho que se deve andar. E ai dos pastores também que queiram só a lã e a gordura das ovelhas, que quer dizer o quê? Os dízimos, a oferta alta. Porque nós não devemos querer só agradar ao homem, e sim a Deus. Porque se nós queremos renovar o pacto com o Senhor todos os dias, nós não temos que agradar o homem. Nós não temos que pregar bonito aqui em cima. Não temos que falar bonito. E se do jeito que o Senhor quer, nós falamos para a igreja entender. Porque o pacto da aliança é a mesma coisa. Que nem aquele irmão que se reconciliou com Jesus, ele reconciliou, aceitou. Ele fez um novo pacto com Deus. Ele renovou a aliança com Deus. A partir de hoje, ele se tornou uma nova criatura. Mas para se tornar completa, ele tem que descer as águas. Para que o velho homem morra. Para que venha nascer um novo homem. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, é um caminho andado.
Então por que nós não vamos renovar o nosso pacto com Jesus todos os dias? Porque todos os dias nós pecamos, meus irmãos. Nós devemos se achar sem julgar santo, porque nós não somos. Porque nós somos pecadores e falhos. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor, nosso Deus. Seja em pensamento, seja no olhar, nem voz, tudo. Nós pecamos ao Senhor, até mesmo no nosso andar, no nosso vestir. Quanto mais nos nossos pensamentos, que muitas vezes falamos uma coisa na frente do irmão e por trás estamos maquinando mal. Glória a Deus. Nossos pensamentos são enganosos, meus irmãos. Aleluia. E a sua palavra fala, enganoso é o coração do homem. Por que o coração do homem é enganoso? Porque o nosso coração, meus irmãos, só quer ver o que nossos olhos veem, que é nos agrada. O que não é do nosso agrado, para nós não queremos enxergar. Que nem a doutrina da palavra do Senhor. Que gente sem doutrina assim, ele fala que não é, que é uso e costume do homem, mas não é. Na palavra do Senhor tem a doutrina. Tem como se deve se portar diante de Deus. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Assim como no passado as pessoas não tinham Jesus para libertar dos pecados, o que ia acontecer no passado? Aquele que pecava contra Deus, ele morria na hora, no local onde estava. Não era amanhã nem depois, não, era no local onde estava. Mas aí Deus fez o que? Ele amou tanto o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para nos libertar do nosso pecado. Então, através de Jesus, nós fomos libertos. Então, por que nós não podemos nos aperfeiçoar em Cristo? Nós temos que ser, meus irmãos, imitador de Cristo. Não adianta o irmão querer imitar pastor, missionário, não, ou preso da igreja, não. Vamos imitar Cristo, porque Cristo é o que vai nos salvar. Os pastores que corrigem o membro da igreja é porque Deus manda corrigir, porque Deus ama. Todo aquele que castiga e repreende é porque Ele ama. Bem assim o pastor corrige o membro que está errado. Mas hoje é difícil achar um pastor que corrige o membro. O membro está no pecado, está no erro. O pastor está coitando, está passando a mão na cabeça. Fala aí, coitadinho, ele está aprendendo agora, está caminhando agora. Meus irmãos, para nós aprender a caminhar com Jesus, nós temos que dar o primeiro passo já sabendo da palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor explica todos os mandamentos. Porque nós pecamos não só, nós transgredimos os outros todos. Mas Deus sabe que nós somos pecadores e falhos. Ele sabe que nós não temos capacidade de viver os 10 mandamentos. Porque Ele sabe que nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas mesmo assim, todo dia, Ele nos dá uma nova oportunidade para nós renunciar aos nossos pecados. Aleluia. Porque todo dia nós conseguimos fome de vida. Porque todo dia nós acordamos com a permissão dele, de Deus. Porque se não fosse Deus, nós não levantaríamos. Se não fosse Deus curar nossas enfermidades, como é que nós estamos de pé? Porque Deus está aqui para curar, para libertar, para transformar vidas. Ele não quer só transformar os que estão na casa, e sim os que estão lá fora. Para ir buscar os que estão lá fora perdidos. E sim, não aqueles que saíram da casa, depois que aprendeu tudo sobre a palavra do Senhor, o que deve ser feito certo, e abandonou a Cristo. Esse aí nós não podemos ir atrás, porque ele abandonou a Cristo. Com a mesma perna que ele saiu, ele vai ter que voltar para a casa do Senhor. Mas aquele que está na perdição, no mundo das drogas, da bebedeira, da prostituição, não sabemos lá o que, quantas coisas que o mundo lá fora oferece. Porque as oferendas do mundo são imensas, meus irmãos, mas são oferendas passageiras, são prazeres passageiros. É um prazer que hoje você tem, amanhã você vai fazer, Deus, eu gastei que eu não tinha. Que nem nesse tal de rodeio mesmo que teve aí. Quantas pessoas, quantos pais de família não gastou o que não tinha nesse rodeio? E hoje está se lamentando pelo que gastou. Então nós temos que ser prudentes, nós temos que ser vigilantes. Porque Deus nos dá a sabedoria para nos desviar do mal. Todo dia nós temos que desviar do mal. Se tem algo no celular que está nos fazendo pecar contra o Senhor, abandone o celular. Ou então peça para o Senhor te dar força para tirar aquilo que não é do agrado dele. Porque hoje muitos irmãos estão morrendo na fé, porque só quer ficar em celular. Esquece a Bíblia poeirada lá no cantinho. A palavra do Senhor fala que buscar o Senhor quando se pode achar. Porque vai chegar um dia que você vai procurar o Senhor e não vai encontrar mais a palavra do Senhor. Porque a letra dos livros vai sumir. Porque a pessoa não vai ter mais a sabedoria do Espírito Santo. Porque a palavra vai ter que ser guardada no coração. Tem que ser a casa do nosso coração. Porque cada culto, meus irmãos, é um novo aprendizado. Cada
Porque tudo fala conosco. Os louvores, a palavra, a pregação. Então, meus irmãos, se nós perdemos um culto ou uma oração, nós estamos perdendo a chance de receber a nossa vitória. Verdade, Deus. Nós perdemos a chance de receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar naquele dia. Glória. Que nem muitas vezes a gente estamos falhos, cansamos de estar andando para lá e para cá no dia a dia do serviço da casa, mas tem que abandonar um pouquinho os afazeres domésticos e pegar mais a palavra. Pegar mais a palavra para ler. Deus requer de nós, principalmente nós mulheres aqui da casa, que tem muitas que estão muito deixadinhas de canto. Aleluia. Não estamos querendo mais buscar o Senhor como buscávamos. Não estamos mais querendo orar como orávamos. Não estamos mais nos consagrando como o Senhor pede para nós consagrarmos. Porque o ciclo de oração, meus irmãos, é o alicerce da igreja. Porque é no ciclo de oração que vem a intercessão pela igreja, pelos pastores, pelos membros. Mas tem que ser um ciclo de oração revestido da graça. Porque não adianta nada estar cheio de irmão orando e não ter a graça do Espírito Santo. Se está orando só dentro da casa e fora da casa, está de qualquer maneira. Deus não se agrada. Deus quer que nós, do jeito que estamos na casa do Senhor, nós temos que ser lá fora. Nós temos que ser a diferença do mundo hoje. Porque na palavra fala, outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E hoje está difícil ver essa diferença. Hoje você quase não vê, você quase não divulga quem é cristão e quem não é. Porque estão se portando como o mundo lá fora. Estão se portando como o mundo. Não estão vestindo como a igreja pede para ser vestido como a noiva do Cordeiro. Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, não precisa mais pregar doutrina, não. As servas do Senhor sabem como se portar diante dele. Os servos também, que não é só para mulher, mas para homem também. Os que servem Deus verdadeiramente sabem como se portar diante dele. Porque na palavra do Senhor, diante do Apocalipse, fala para nós tamparmos as nossas vergonhas. Ninguém confia nossas vergonhas, meus irmãos. Nós temos que tampar nossas vergonhas, nossa nudez. A nudez não é só para de vítima, não. A nudez é tudo. Tudo que mostra, que provoca sexualidade dentro da casa, ou lá fora, que atrai olhares de homens, e homens que atraem olhares de mulheres. Isso não é do agrado do Senhor. Não é do agrado do Senhor. Se nós queremos ter uma aliança renovada com o Senhor, vamos fazer conforme Ele quer que seja feito. Aleluia! Porque não é de qualquer maneira que o Senhor vai receber a nossa oração, não. Não é de qualquer maneira. Você está na casa de um jeito e lá fora de outro. Acha que vai agradar a Deus? Quantos irmãos têm visto dessa maneira? Quantos irmãos têm visto dessa maneira? Vivido dessa maneira? Na casa do Senhor está com a roupa lá no pé. Lá na rua está mostrando tudo. Eita, glória, aleluia. Quantos irmãos também aqui na igreja está com a calcinha comportada e na rua? Está de shortão, está de regata, está de qualquer maneira. Vou falar a palavra do Senhor, não fala, não condena o uso de roupa. Se você é um verdadeiro adorador, você sabe se portar. Você sabe se portar diante de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é assim, meus irmãos. Se Deus está cobrando de nós, vamos respeitar, vamos fazer o que Deus quer que seja feito. Aleluia. Para que a nossa aliança não venha a ser quebrada com Ele. Porque se Deus quebrar a aliança conosco, ai de nós, hein? Ai de nós. Porque então em Gênesis fala, ai dos pastores. Aí vai ser ai dos crentes, ai dos cristãos. Que dentro da casa é de uma maneira e fora da casa é de outra. A presença do Senhor está pulando, está suando, está rodopiando, mas lá fora, vai falar, só o sangue de Jesus tem poder, não. O sangue de Jesus tem poder sim para libertar aquelas almas que estão preferidas. Não que está dentro da casa que já conhece a palavra. Porque todo mundo que vem na casa do Senhor, não precisa ser grande não. Se todo dia está cultuando, já sabe o que está dizendo a palavra. Porque, meus irmãos, se o pastor lá fora ensina errado, você tem a palavra. Se o pastor lá fora pula a página que fala da doutrina, quem explica como é que tem que se reportar, procura você na palavra que você vai achar. Busca o Senhor, pede para o Senhor te mostrar em sonho, em visão. Ou pede para Ele mostrar um pastor que ensinar. A palavra do Senhor é reta, ela é clara. Ela nos ensina o caminho que devemos andar. Porque lá em Gênesis foi a criação do mundo. Em Apocalipse fala o quê? O fim do tempo. É o fim do tempo. Quer dizer que é o fim do mundo. Né? E
sabemos que somos pecadores e falhos. Mas desde que nós não ficamos com aquele pecadinho de estimação, todo dia o mesmo pecado, todo dia o mesmo pecado. Aí não tem como Deus perdoar todo dia o mesmo pecado. Porque Ele reconhece que somos pecadores, somos seres humanos, somos falhos. Mas se você todo dia sabe que aquilo é pecado e está praticando, então você já está com um pecado de estimação. Aí não é sagrado do Senhor. Aí você tem que se libertar desse pecado. E para se libertar somente em jejum, oração e buscando a presença do Senhor. Se não consegue sozinho, comunica com as irmãs do ciclo de oração, se for irmã. Se for irmão, comunica com o pastor, peça em oração. No particular, não precisa ser pelo grupo, não, meus irmãos. Se uma irmã no particular, você irmão, estou precisando de oração, quero que a irmã me ajude em oração, não precisa contar o problema. Não é o detalhe do seu pecado que você não está conseguindo se libertar. Então, falando, me ajude em oração, vamos fazer uma campanha junto? Nós, as mulheres do ciclo de oração, vamos fazer uma campanha junto? Em prol da igreja? Em prol do livramento que Deus tem nos dado? Em prol de Deus libertar aqueles que estão cativos aos seus pecados? Irmãos, é muito simples. Em oração e união, a união faz a força. A união faz a força. Nós temos que reunir, nós temos que ser unidos. Se nós não estamos conseguindo sozinhos, vamos pedir ajuda. Ajuda em oração. Pedir para o irmão explicar a palavra. Não é feio pedir ajuda. Feio é você ficar no pecado. Isso é feio. Você está no pecado e não querer se libertar do pecado. Aí é feio. Tanto feio para a gente como para Deus, mais ainda. Porque Deus não se agrada do pecado. Porque a abominação é do Senhor o pecado. Então, meus irmãos, vamos renovar nossa aliança com o Senhor todos os dias. Todos os dias, amanhecer o dia, faça um novo concerto com o Senhor. Pede para o Senhor mostrar onde você está errado, para que você não venha errar mais do mesmo erro. Peça para o Senhor para abrir os olhos espirituais. Peça para o Senhor te dar o dom da visão, para que você venha enxergar o que é certo e o que é errado. Porque o Senhor nos mostra o certo e o errado. Basta nós pedir a Ele. Se nós queremos andar rente com Ele, vamos pedir para Ele. Vamos buscar a face do Senhor e pedir para Ele nos mostrar, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Porque para nós herdar a salvação, nós temos que renunciar aos nossos pecados, renunciar à nossa carne. E muitas vezes, meus irmãos, se nós não matar o desejo da carne, não tem como o Espírito crescer. Para o Espírito Santo crescer dentro de nós temos que todos os dias renunciar a nossa carne, renunciar às coisas do mundo. Todos os dias devemos renunciar tudo que não faz bem, tudo que não agrada a Deus. Então, meu irmão, foi totalmente até que o Espírito Santo me deu